Tem uma coisa que muitas pessoas 60 a mais acabam sempre perdendo: os óculos, o celular, as chaves do carro. Não, a curiosidade. Eu estou aqui caminhando, passando por um parque. A praia hoje está um pouco difícil porque o tempo está bem fechado. A primeira coisa que eu noto é a textura das árvores. Olha essa aqui, olha que coisa linda. Olha, eu sou extremamente curioso, é um vício, um hábito de vida. E eu acho que a razão desse canal aqui existir, um pouco, ou talvez muito, é a minha curiosidade por um monte de coisas. Eu estou caminhando até a casa da minha filha, que na verdade fica daqui a uns 3, 4 quilômetros. E eu gosto de ir a pé porque eu vou reparando nas coisas, sabe? Eu vou vendo como estão as árvores, alguma nova loja que surgiu. Eu tenho uma curiosidade muito grande e sei que ela é responsável por boa parte do conhecimento que eu adquiri ao longo da vida. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje, a curiosidade. Se você for 60 a mais e for curioso, não é idoso. Esse é meu mantra. Então, eu estou aqui caminhando na rua, como eu falei, indo para a casa da minha filha. Eu fico um pouco preocupado se o som vai ficar bom, porque a rua é mais barulhenta, né, do que a praia ou mesmo o jardim, onde vocês já viram que eu gosto de gravar. Mas vamos lá. Olha, eu olho tudo, absolutamente tudo. Mudei aqui um pouco o cenário porque o tempo parece que se firmou, tá nublado, mas acho que não vai chover. Então eu estou caminhando em direção à praia, que eu prefiro 1000 vezes fazer esse percurso pela praia, né? Não pela areia, mas pelo calçadão, do que pelas ruas de movimento. E também o som vai ficar melhor. Eu vou dar um exemplo de algo ligado à curiosidade. Eu gosto de ir até o final do Leblon. E lá eu faço meus exercícios. Lá tem um platô. E há um tempo atrás eu comecei a observar que tinha um passarinho meio branco com uma parte preta, que eu não sabia nem que passarinho é esse, que fazia ali sempre um movimento, né, na árvore, ia para um lado, ia para o outro. Aí eu comecei a ficar interessado, intrigado, e aí cheguei perto e vi que ele estava construindo um ninho. Olha, eu vou botar as fotos aqui e vocês vão acompanhar. Eu voltava todo dia, porque eu faço esse caminho todo dia, e aí vinha o progresso. Eu acompanhei a construção desse ninho. Depois, quem constrói é o macho, sabe? Aí eu fui estudar o passarinho, né? Descobri o nome dele. Aprendi que ele faz o ninho porque a fêmea vem para chocar, para colocar e chocar os ovos, né? E aí teve um dia que ela chegou e ficou no ninho alguns dias, e aí depois tinha lá os ovinhos. E os filhotinhos nasceram. Nossa, foi lindo, lindo, lindo. E aí eu paro e penso, gente, tem uma coisa maravilhosa acontecendo no meio de uma cidade como o Rio de Janeiro, num cantinho de árvore, e as pessoas não percebem. Quanta coisa maravilhosa, quantos detalhes, né, existem. Vou atravessar a rua, gente, gravar vídeo atravessando a rua, só eu mesmo, né? Pronto, já tô no calçadão, agora a coisa mais segura, atravessar a rua gravando vídeo não dá muito certo, né? Mas vamos lá. Sabe, ao longo da história, tem muitas pessoas curiosas que se desenvolveram assim demais. A principal delas, que eu lembro aqui de cabeça, é o Leonardo da Vinci, um autodidata, né? Que estudou uma gama imensa, um leque imenso de coisas por conta própria. Eu li um livro, o melhor livro da biografia dele, que eu vou colocar aqui na tela, para vocês saberem qual é, em que ele fala um monte de... Ele bota num caderno observações tipo, lembrar de estudar como funciona o bico do pica-pau. Que bate, né? O pica-pau fica bicando, né, a árvore. E ele ficou curioso de parar para estudar como é que é isso. Como é que é a estrutura desse bico que aguenta, né, bater daquele jeito, o cérebro dele, né, os ossos. Olha que coisa interessante. Eu achei demais, achei assim, incrível, né? E o cara, no meio de tantas coisas que ele já era, ainda se interessar
a estudar o bico do pica-pau. Eu vou colocar aqui na tela agora um outro livro que chama Uma Mente Curiosa. Para falar a verdade, é o único livro, o único que eu achei até hoje sobre esse assunto, curiosidade, ironicamente. Mas eu acho que é um assunto fascinante. Olha, quando eu caminho aqui, eu gosto de prestar atenção, por exemplo, no céu. Nesse momento ele é cinza, sabe? Olha lá, sabe? Eu gosto de prestar atenção nas ondas, se o mar está agitado, se não está. Eu não gosto de caminhar com fone no ouvido, sabe? Ouvindo música, porque ela te retira do momento presente, ela te coloca no momento interno seu, né? E eu gosto de estar atento aqui às coisas, ouvindo, vendo, sem perder nada. Então, assim, eu olho a maioria das pessoas quando vem caminhar na beira da praia, bota fone, música no ouvido e vai embora. Eu não gosto, não. Eu gosto de ter minha percepção totalmente atenta, 100% atenta a tudo que acontece em volta de mim. Eu decidi fazer um vídeo sobre esse assunto porque eu acho que ele é o responsável quando você tem 60 mais. Ele é responsável para você não parar de aprender coisas novas. É a curiosidade que move você para, de repente, olhar uma coisa que você nunca olhou antes, ou olhar de um modo diferente. É muito ruim quando a pessoa acha que ela sabe tudo, que ela não tem mais nada para aprender. E aí a curiosidade dela, que quando ela era... Todo mundo é curioso quando é criança, né? Já viu a curiosidade de uma criança? Então, por que você vai perder isso ao longo da vida? É a coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode ter. Eu estou arriscando gravar esse vídeo aqui absolutamente de improviso. Eu não tenho um roteiro exato, porque eu pensei, não, se é sobre curiosidade, deixa eu mostrar como é que acontece comigo. Eu vou andando, vou passeando e vou notando, vou reparando nas coisas. Eu quero inspirar você a fazer a mesma coisa. Use as suas caminhadas, seus exercícios, para olhar o mundo em volta de você. Tá? Ter essa curiosidade. Pequenos detalhes, sabe? Pequenos detalhes. Há muitos detalhes para você observar. Eu mesmo, aqui, fico sempre muito impressionado com essas árvores aqui, olha. Olha como elas são bonitas. Não sei se dá para ver direito, mas elas têm uma copa muito linda. Na minha rua é uma ladeira. Ela só tem uma única árvore, grande, linda, linda. É a minha amiga. Eu sou amigo dela. Olha, outro dia, porque nós estávamos, né, no final do inverno, né, antes da primavera entrar, todas as folhas dela ficaram amareladas e caíram. Ela ficou sem folha nenhuma. E eu comecei a fotografar. Eu vou ver se eu coloco aqui também. Gente, em menos de uma semana, ela foi de não ter folha nenhuma, completamente nua, para voltar a ter folhas totalmente verdes e grandes. Em uma semana. Aí eu fico pensando, quem viu isso? Quem percebeu isso? Será que fui só eu que percebi isso e fotografei? Porque foi incrível a rapidez com que uma árvore se refaz toda depois que ela perde as folhas. Antes de terminar, eu queria dizer uma coisa. O mais importante é a conexão. Como assim? Sim, a conexão que você faz primeiro com você mesmo, né? Com os seus sentidos. Você está vendo, você está ouvindo, você está sentindo o ar, mas também com as coisas em volta de você, com as pessoas, com a natureza. Conexão é tudo na vida, sabe? Para a pessoa não ficar dentro de si mesma, dentro de casa, fechada, vendo sempre as mesmas paredes, as mesmas coisas. Sair para fora, ter um horizonte largo na sua frente, tem uma importância incrível. E a curiosidade, a vontade de ver o novo, de descobrir alguma coisa que você não sabia antes, é infinita. Não tem fim.
não vai acabar nunca. E para fechar, uma coisa que eu falei no início, que a minha curiosidade, ela é enorme, eu acho que ela deu, é ela que, em última análise, deu sentido a esse projeto, né, do canal, porque ela tem a ver com o meu hábito de leitura. Eu entro numa livraria, a minha curiosidade é imensa, ela não tem limite, ela é infinita. Então, a minha vida inteira eu comprei livros que eu achei interessante e li. Eu devo ler uns 40, talvez 35 livros por ano, mas há mais de 40 anos isso. Então, você vai adquirindo, sem querer, né? Sem fazer muito esforço. Olhei para baixo aqui, tinha uma poça d'água. Você vai adquirindo um conhecimento, né? Muito grande. E esse conhecimento é que eu estou colocando aqui à disposição de vocês nesse canal. Então, sem a leitura, sem esses livros, eu não acredito que eu teria como... Olha o barulho, olha o barulho. Obras. Barulheira danada, agora eu já me afastei. Quando eu passo aqui no Jardim de Alá, que é um lugar aqui do Rio, né, que tem um canal que divide a Praia do Leblon e a Praia de Ipanema. Olha aqui, eu sempre reparo se tem passagem lá no final pela areia, porque quando eu caminho, se não tiver, eu tenho que sair e vir aqui fora. Mas normalmente eu consigo daqui perceber se dá para passar ou não. E aí eu atravesso pela areia. Então, mas voltando aqui ao assunto dos livros, o nosso próximo vídeo vai ser sobre o hábito de ler. Eu cheguei à conclusão que ele é fundamental para as pessoas 60 a mais, para manter o cérebro ativo, manter os seus neurônios conectados, as sinapses ampliadas. É muito bom, é muito bom. Então, esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Muito obrigado por assistir. Desculpa aí a bagunça, esse vídeo ficou bem bagunçado, né? Mas tá natural, tá natural. Não tem por que a gente fazer de conta, né? Artificializar as coisas. Eu quero passar para vocês uma energia, sabe? A minha disposição e a minha energia. E para isso tem que ser natural, não tem outra maneira. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.